cada um de vocês que nos assiste, nos acompanha, que louva o nosso Deus, nesse momento cada um na sua casa. Que bonita canção, e com a pergunta que é feita nessa canção pelo grupo, eu quero começar a minha reflexão hoje. O que teria acontecido, ó Deus eterno, se tu não estivesses do nosso lado? São as palavras do Salmo 124. Salmo 124, o salmista faz essa pergunta e faz essa reflexão. Ele faz a pergunta ao povo e o povo responde. Nós teríamos morrido, os nossos inimigos teriam nos perseguido até a morte, certamente não estaríamos mais aqui. Eu pergunto a cada um de vocês, aí na sua casa, o que seria da tua vida se o nosso Deus não estivesse ao teu lado, ao meu lado? O que seria da nossa vida se Deus não estivesse do nosso lado? Olhe para as coisas que estão acontecendo ao seu redor e reflita realmente com a sua família, converse nesse momento com a sua família e busque entender a profundidade dessa pergunta feita pelo salmista e dessa reflexão que o salmista nos leva a ter neste momento. Olhe para as coisas que estão ao seu redor. Se Deus não estivesse do seu lado, provavelmente você deve ter pensado em tanta coisa ruim que acontece, tantas notícias ruins, tantas coisas ruins que nos cercam, pandemia, doenças, mortes, e aí a gente logo olha para Deus e diz, poxa, se Deus não estivesse do nosso lado. E chegaríamos à mesma conclusão que o povo de Israel chegou ao dizer, teríamos morrido, não estaríamos mais aqui. Mas eu convido de novo a cada um de vocês a refletir e olhar de uma forma diferente, olhar por um outro ângulo para a tua vida. Se você está assistindo neste momento e acompanhando este culto neste momento, Deus ainda te agracia com a vida. E agradeça a Deus porque você está vivo. Também ainda você consegue neste momento ter algum contato com a palavra de Deus? Você ainda tem saúde? Olhe por esse lado para a sua vida. Ali Deus está presente. Se a sua saúde anda meio abalada, certamente você pode ter a certeza de que mesmo assim, Deus está aí, ao seu lado. Olhe para a sua família agora, que lhe cerca, ao seu redor. Aqueles que estão sozinhos no seu quarto, lembre os seus pais, seus filhos, quem já os tem, sua esposa, seu marido. Enfim, todos aqueles que Deus acrescentou à tua vida. Olhe ainda por uma outra perspectiva e veja quantas bênçãos materiais Deus te concedeu. E aí volte a fazer a pergunta, o que seria de tudo isso se o nosso Deus não estivesse do nosso lado? Precisamos sempre olhar por esses dois ângulos para a nossa vida. Somos muitas vezes pessimistas e olhamos sempre para o lado do sofrimento, para o lado da dor, para o lado das coisas que não dão certo. Mas o nosso Deus tem sido grandioso, misericordioso, bondoso para conosco e nos enche a nossa vida de bênçãos. E aí nós podemos ver a presença de Deus e a diferença de como seria a nossa vida se nós não estivéssemos ao lado do nosso Deus. Quero recordar um pouquinho para o texto do Evangelho de hoje, lido há pouco. E quem quiser acompanhá-lo aí na sua casa, quem quiser estar junto, também refletindo sobre este texto que segue, ali esse texto relata a história de dois homens que voltavam para suas casas logo depois dos acontecidos da Páscoa, ainda no dia de Páscoa. O nome deles, apenas de um temos a certeza, porque é citado o nome dele, Cleopas. O outro provavelmente era o próprio evangelista Lucas, que andava ou voltava para sua casa, desanimado, com medo, por tudo que havia acontecido. E aí olha agora para o versículo 31, no final da história, quando o versículo 31, então nos é relatado o seguinte acontecido, onde diz
que depois de tudo que passaram naquela tarde, de toda essa caminhada, aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram que aquele que estava junto a eles era o próprio Jesus. E aí o versículo 32 ainda diz assim, e não parecia então que o nosso coração queimava quando este homem falava? Vamos entender um pouquinho o texto para ver o que aconteceu para chegar até lá. Estes dois homens caminhavam de volta para suas casas, pois já fazia 3 dias que o seu mestre Jesus havia sido morto. Nada mais poderia acontecer aos seus olhos e no seu coração. A tristeza, a angústia, a decepção, a preocupação, talvez com o seu futuro, tudo isso pairava sobre a sua cabeça. De repente chega um homem, começa a conversar com eles, começa a lhe explicar a palavra de Deus, vai até a cidade onde eles moravam, ao se sentar à mesa junto com eles, pega um pão, parte este pão, dá graças a Deus e lhes entrega, e aí diz o texto, os seus olhos se abriram e eles puderam ver que ali estava Jesus diante deles. O que teria acontecido com aqueles homens se o Deus eterno não tivesse se colocado ao lado deles? Com essa pergunta nós acabamos de cantar e agora começamos a nossa reflexão. O que seria da vida destes dois homens que provavelmente lembraram das promessas de Deus, lembraram das promessas do próprio Jesus, de que ele estaria sempre ao lado dos seus discípulos até o fim dos tempos? Provavelmente naquele momento eles deram graças a Deus e disseram: que bom que mais uma vez o nosso Deus veio e se colocou ao nosso lado. Não é difícil nós, no nosso dia a dia, também passarmos por momentos semelhantes com os momentos dos discípulos ou aqueles dois seguidores de Jesus que voltavam para suas casas. Não são poucas as vezes que nós também fazemos uma longa jornada de 10 quilômetros a pé em nossa vida. E nessa longa jornada de Jerusalém a Emaús, e trazemos isso para a nossa vida de um ponto até chegarmos a outro lugar, nós passamos por momentos de medo, momentos de cansaço, de abatimento, onde a tristeza por vezes toma conta da nossa vida porque as coisas não funcionam, as coisas não se encaixam. Pensamos que somos derrotados pelos nossos inimigos, pensamos que tudo está dando errado em nossa vida, chegamos a duvidar da presença do nosso Deus. Ou isso nunca aconteceu com a tua vida? Se não aconteceu, que bom, mas a grande maioria das vezes nós duvidamos quando tudo acontece de uma forma contrária à nossa vontade, duvidamos das promessas de Deus, por vezes queremos fugir de Deus, nos afastar deste Deus, andamos cegos, com os olhos abertos, porém sem ver aquilo que realmente está acontecendo, sem ver que por toda essa caminhada, de Jerusalém até Emaús, Jesus estava ao nosso lado. Jesus estava ao nosso lado, assim como estava ao lado dos discípulos, assim como o povo de Israel responde lá no Antigo Testamento, assim como tantos outros personagens bíblicos falam da presença real de Deus em sua vida. E agora eu volto de novo à pergunta: o que seria da nossa vida se nosso Deus não estivesse ao nosso lado? Quando abrimos então os nossos olhos e conseguimos perceber que durante toda essa caminhada o nosso Deus continua agindo em nossa vida, continua nos orientando, por mais que o caminho seja difícil e doloroso, por mais que por vezes andamos perdidos nesse mundo, o nosso Deus continua ao nosso lado, continua a aquecer o nosso duro coração humano, que por vezes parece uma pedra e não quer perceber o quanto esse nosso Deus se faz presente. Que nós possamos também ter os nossos olhos abertos pela palavra do nosso Deus, pela presença do nosso Deus. E olhe só, você que nos assiste, aos que aqui
alguns que aqui estão também presentes nesse tempo, a você que nos assistirá depois, em outro momento, olha que maravilhosa notícia que o Evangelho nos traz hoje. A notícia de que Deus está conosco. Deus quer abrir os nossos olhos e quer falar com cada um de nós. Pare de olhar apenas para os seus problemas. Olhe para as coisas bonitas que Deus também concede em tua vida. Deus já está do teu lado. Deus já te perdoou os teus pecados. Deus já te concedeu a salvação. Agora Ele te chama. Ele quer abrir os teus olhos. Ele quer aquecer o teu coração com a sua santa palavra. Portanto, não duvidem. Não fujam desse Deus. Não fiquem se questionando o quanto Deus está distante em cada um de nós. Olhe a tua vida por um outro ângulo e verás a presença do nosso Deus. Verás que a Páscoa assim passou alguns dias atrás, que a Páscoa assim aconteceu lá há 2000 e tantos anos atrás em Jerusalém, mas que os efeitos da morte de Jesus na cruz ainda continuam muito presentes em nossa vida. Pense nisso. Em Jesus você tem paz, perdão e vida eterna. Tem uma nova vida. Creia nessa promessa do nosso Deus.